paz, igreja, amém? Amém. Pode se assentar. A palavra o texto que nós vamos ler e refletir nele hoje está em João, capítulo 4, verso 4. Se vocês quiserem abrir, podem abrir desde já. Só que eu quero que vocês prestem atenção na leitura que eu vou fazer, para que a gente consiga imaginar o que estava passando naquele momento. E o texto, só para dar uma introduzida, o texto fala sobre a mulher samaritana, de quando Jesus encontrou com ela naquele poço, no poço de Jacó, e quando ele teve aquele encontro com ela, conversou com ela, e através daquela conversa, a vida dela foi transformada. Amém? Então, João, capítulo 4, a partir do verso 4. Jesus decidiu passar pela região de Samaria, porque era necessário. Até que Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali tem um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou no poço. Agora são por volta do meio-dia. Se aproxima uma mulher samaritana que começa a tirar água do poço. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana, espantada, perguntou a Jesus: "Como sendo o Senhor judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus a olhou e respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva." Então a mulher respondeu: "Senhor, não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, mesmo assim como seus filhos e seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, eu quero que me dê desta água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la." Jesus disse: "Vá, chame o seu marido e volte aqui." Ao que a mulher respondeu: "Não tenho marido." Jesus então disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade." A mulher então lhe disse: "Agora eu sei que o Senhor é profeta, pois nossos pais adoravam neste monte. Mas vocês dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus respondeu: "Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." A mulher lhe respondeu: "Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas." Então Jesus disse: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." E naquele momento, os discípulos de Jesus chegaram e ficaram admirados ao ver ele falando com a mulher. Mas ninguém perguntou nada para ele: "O que você está querendo?" ou por que o Senhor está falando com ela?" E do outro lado, a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade.
e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Amém? É uma leitura meio grande, né? Mas é para contextualizar onde nós queremos, onde o Senhor quer falar conosco. Eu acho que todo mundo já ouviu falar da história da mulher samaritana, mas hoje eu acredito que ela mostra 5 coisas para nós. Nesse texto, ela nos mostra essas coisas, mas são coisas que acontecem na nossa vida e que muitas das vezes a gente nem percebe que está acontecendo com a gente. Como aquela mulher, ela não sabia muita coisa que estava acontecendo com ela. Por exemplo, ela sabia da origem de um poço. Se ela sabia da origem daquele poço, ela tinha uma religião. Podemos dizer que ela até vinha e frequentava um templo, porque ela sabia e ela estava esperando o Messias. Mas será que ela estava preparada para esperar esse Messias? Será que quando o Messias chegou diante dela, ela reconheceu ele? Precisou dele conversar com ela, mostrar para ela onde ela estava e ela reconhecer, dizendo a verdade de onde ela estava, para que ele pudesse falar que ele era o Messias. E ela logo acreditou, porque ela mostrou toda a vida dela, ela mostrou todas as feridas dela, e ele, ao invés de expor, ele ofereceu uma água, que se tivesse dentro dela, e jorraria água para sempre. Amém? A mulher, um dos problemas que se encontra na vida dela, era que ela era uma mulher excluída da sociedade. Ela, por ser samaritana, né? Naquela época, os samaritanos não se davam bem com os judeus, porque eles eram considerados pessoas impuras. Tanto que Jesus passou por aquele lugar simplesmente para falar com aquela mulher, simplesmente para se encontrar com ela. Por isso que ele estava lá. Em todas as versões, a gente sempre vai encontrar no verso 4, de que Jesus estava se importando com aquele lugar. Que Jesus estava se importando de parar naquele lugar e falar com aquela mulher. Então, Jesus nos mostra que mesmo que a sociedade possa nos excluir, mesmo que a sociedade coloque padrões sobre as nossas vidas, mesmo que ele possa nos dizer que isso e aquilo outro, Jesus ele está aqui para nos mostrar que ele para onde nós estamos e nos diz que nós podemos dizer a verdade para ele. Aquela mulher, ela tinha vários relacionamentos. Ela teve 5 relacionamentos. E para aquela época, 2 relacionamentos já era muito. Pensando com a cabeça daquela época. Imagina 5. E aquele que ela estava não era o marido dela. Senão aquela mulher, ela não sabia quem ela era. E ela apoiava quem ela era nos vários relacionamentos. Tantos relacionamentos que ela se perdia. Como muitas das vezes nós nos perdemos. Tantas vezes a gente apoia quem somos em uma amizade, em um casamento, e a gente acaba se perdendo de quem verdadeiramente Cristo quer que sejamos. Os irmãos estão entendendo? Amém. É porque todo mundo fica de máscara e a gente não sabe qual é a expressão dos irmãos. Ela tinha uma dificuldade de se interagir com as outras pessoas. Como que a gente sabe disso? Ela estava sozinha naquele poço. A Bíblia, pelo menos, fala que só tinha ela e Jesus. E naquela época, vamos pensar naquela época, tá, gente? Naquela época, era difícil uma mulher ir tirar poço, né? Tirar água de um poço sozinha. Imagina o perigo que talvez ela estava correndo. Imagina o perigo de saqueadores pegar ela e fazer alguma coisa. Será que ela tinha companhias para ir? Será que ela tinha companhia? Será que ela tinha tanta facilidade assim em interagir com as outras pessoas? Nós somos seres comunicáveis. Nós somos seres para viver em comunidade. Nós somos seres para viver aglomerado desse jeito que a gente vive. Só que o pecado está em nós. E muitas das vezes, quer dizer, muitas não, todas as vezes, nós temos o quê?
Nós temos dificuldade em aceitar a diferença do outro. E isso não é qualquer um, somos todos nós. Nós temos dificuldade de olhar para o pastor. O pastor tem hora que faz isso. E o pastor olha para mim, tem hora que a Gabriela faz isso. Mas qual é a única maneira de nós nos respeitarmos? Simplesmente Cristo agindo em nós. E era isso que Jesus queria mostrar para aquela mulher. Que através da vida, através da graça que Ele derrama sobre a vida dela, ela podia sair daquele poço, deixar o cântaro dela e ir para a cidade onde ela, muitas das vezes, era rejeitada. Não simplesmente por ela ser quem ela era, mas talvez por ela ter nascido onde ela nasceu, por onde ela está com uma distorção de quem ela era, e talvez pela história de vida dela. Amém? Ela vivia longe do Messias, só que na cabeça dela, ela o esperava. Ela vivia numa religiosidade em que ela sabia tudo. Ela sabia quem era Jacó, quem Jacó deixou o poço, quem via antes do filho de Jacó e quem vinha antes de Jacó. Ela sabia tudo isso. Quer dizer que quando ela viu o Messias, ela reconheceu quem ele era? Ou ela também mostra que ela tinha dúvida. Na onde é o lugar certo para me adorar? Aqui ou Jerusalém? Cada hora um fala uma coisa. E quando ela disse a verdade para Jesus, o que Jesus falou? Sim, o que você disse é verdade. E é isso que eu estou querendo. Que você me diga a verdade sobre você. Não é que Jesus não sabia quem aquela mulher era. Ele sabia quem é aquela mulher, ele sabia o que aquela mulher estava fazendo naquele momento, e ele sabia de tudo sobre a vida dela. Mas ele quer escutar de nós quem nós somos para nós mesmos, para ver se está batendo com quem somos para ele. Amém? Agora, nós vamos para os problemas que existem em nós. Esses são os problemas daquela mulher. Agora vamos para nós. Muitas das vezes, a gente quer cumprir padrões. Padrões que talvez nós nem vivemos para eles. Porque cada um é feito de um modo para viver. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda que cada um nasceu com um corpo, certo? Se Jesus quisesse que a gente fosse todos iguais, Ele colocaria dentro de uma máquina que sairia todo mundo igual. Não ia ter cabelo cacheado, cabelo crespo, nem cabelo liso, nem cabelo preto, loiro, de qualquer outra cor. Não existiria diversas personalidades, não existia alguma pessoa mais irritada, outra pessoa mais alegre, outra pessoa mais faladeira, outra pessoa mais quieta. Não existiria nada disso, se Ele quisesse que a gente se encaixaria em um padrão. E de onde será que está vindo esse padrão? De Cristo, porque Ele tem o padrão. Que sejamos iguais a Ele. E isso reflete em quem somos. Isso reflete na nossa imagem. Isso reflete em que estamos dizendo. Todo mundo concorda que quando a gente olha para uma pessoa que tem Jesus, é totalmente diferente de uma pessoa que não tem Jesus. Isso fica visível. A partir do momento que a gente dá uma bobeada, o nosso semblante já muda. Esse é o padrão de Jesus. É esse o padrão que Ele quer estabelecer no nosso coração, estabelecer para as nossas vidas. E nos apoiamos em vários relacionamentos. Nós nos apoiamos quem somos naquilo que produzimos, naquilo que eu faço de melhor. Aquilo vira minha própria característica. Se eu escrevo bem, eu viro o quê? Escritora. E as pessoas vão falar, passando, a escritora. Mas é isso que nós somos todos os momentos? Não. Nós temos que ser reconhecidas como aquele que carrega Cristo nele. Quando nós estamos em qualquer lugar, as pessoas olham para a gente e falam, nossa, que diferente, né? Nossa, ela não briga com todo mundo? Nossa, ela não é tão irritada, né? Tá caindo chuva na cabeça dela. Ela não tá tão irritada. Isso quer dizer que nós não vamos irritar? Não, porque nós somos criados cheios de emoções.
mas quer dizer que nós vamos pensar quando vamos fazer algo. Porque nós temos consciência de como andamos, de como vivemos, e nós temos consciência de quem somos em Cristo. Nós não vamos apoiar quem somos em um relacionamento. Nós não vamos apoiar em quem somos em uma produção. Nós não vamos apoiar quem somos no nosso trabalho, nem no nosso status, nem no que possuímos. Por quê? Tudo que possuímos ficar aqui. Nós não vamos subir com eles. Nós vamos subir com aquilo que Deus deixou em nós. O verdadeiro. A verdade que existe na gente. Vivemos em uma religião. A linha que divide Cristo e a religião é tão fininha que tem hora que a gente passa para o outro lado que a gente nem sente. Que vira uma pura religião que a gente nem olha. Quando a gente vê, Jesus voltou, como o pastor falou, Jesus voltou, subiu e a gente nem viu. Mas a gente vai ver quando ele sair daqui. Porque o trem vai ficar bem esquisito. Porque vai acabar a paz. A paz que quando tudo está desmoronando, lá no fininho ainda tem ela. Quando a gente acha que está tudo acabado, ainda existe um fio. E esse fio, a gente pode achar que está bem pequenininho. Mas é Ele que vai nos sustentar. É Ele que vai nos levar para o lugar onde... E Jesus pede sobre todas as nossas vidas. Eu acho que eu deixei isso aí. E Jesus quer saber sobre todas as nossas feridas. Algo que eu acho que, para mim, é a coisa mais importante de todo esse texto. É quando a mulher chega, Jesus pergunta para ela, onde está o seu marido? E ela fala, eu não tenho marido. E Jesus fala, falou bem. Parabéns. Admitiu. E ele fala, pois bem, você já teve 5. Eu estou repetindo isso porque eu acho que é nesse ponto que Jesus quer que nós refletimos. Jesus sabia de toda a história da vida daquela mulher. Mas ele queria que a Esther chegasse para ele e falasse, Jesus, tá, beleza, o senhor quer que eu faça essa vontade? Não estou dando conta? Ele quer que nós abrimos as nossas bocas para falar, Jesus, está acontecendo isso. Porque para aquela mulher, se ela soubesse que ele era o Messias, vocês acham que ela ia contar para ele que ela não tinha marido? Que a religião que estava na cabeça dela, ela ia admitir para o Messias que tinha o poder de mandar ela para o inferno naquela mesma da hora? Se Jesus chegasse na sua frente, agora, com a sua cabeça, você ia falar todo o seu pecado para ele como se ele não estivesse sabendo, né? Lembrando por essa, indo por essa. Talvez a gente ia ficar com tanta vergonha que a gente nem ia falar para ele, né? A gente nem ia falar para ele que a vontade dele está causando tanta dor que a gente não está entendendo. A gente ia ter medo de fazer isso. Mas não é isso que ele quer. Ele quer que sejamos verdadeiros. Porque é disso que ele está indo atrás. Ele fala que ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não em mentira, nem em ilusão, nem em fantasia. Ele quer adoradores que chegam diante dele e falam, Jesus, beleza. Você quer fazer isso? Então vamos. Mas eu estou com dificuldade em tal coisa. Jesus, você quer que eu seja fiel à minha mulher? Tranquilo. Mas eu estou com dificuldade em ser fiel. Jesus, você quer que eu te dizime? Tranquilo. Mas eu estou com dificuldade em dizimar, porque eu acho que vai faltar. É isso que Jesus quer que fazemos. Que sejamos verdadeiros diante dele. Que abrimos o nosso coração como se ele não pudesse ter o poder de mandar a gente para o inferno na mesma da hora. Porque ele tem. Ele tem.
E não é fácil a gente fazer isso. Eu não ia contar da minha vida, né? Mas eu acho que foi para um caminho que eu vou ter que falar. Não sei se a maioria sabe, né? Mas o meu pai faleceu. E é bem difícil a gente aceitar, né? Ainda mais quando a gente cria algo na nossa cabeça. E eu estava com bastante dificuldade em aceitar isso. Só que até que chegou um ponto em que Jesus estava me incomodando tanto para dizer para ele o que eu estava sentindo, que eu tive que falar. Eu tive que chegar nele e falar igual essa mulher, sem medo de ser feliz. Chegar nele e falar: Jesus, olha, o negócio está difícil. Eu não estou entendendo por que você fez isso. Se eu te perguntar por quê, você vai me dar 10 mil motivos. Você vai me dar uma lista tão grande que é perigoso passar a minha vida inteira lendo ela. Mas eu vou precisar te falar. E depois, eu me lembrei dessa mulher. Irmãos, o alívio que nos traz quando nós somos verdadeiros como Jesus é tão grande que é bem maior do que você dizer que está tudo bem, quando nada está bem. Porque Ele nos deu boca. E ela não foi feita simplesmente para reclamar. Ela foi feita para falar. Porque a fala, ela traz cura. É bem mais fácil quando a gente chega no médico, né, e fala: amor, doutor, tá doendo a minha perna. Do que você ser mudo e ainda ter que falar em libras. Para o médico talvez entender em libras. Mas não. Jesus nos deu o dom da fala, sim. Para a gente falar onde está doendo. Para que Ele fala: fez bem. Sinal que eu encontrei o que eu estava procurando. O adorador que eu estava procurando. O adorador que tem um espírito verdadeiro. E que dele fluirá água. Que vai fluir, como o pastor falou. Vai estar tudo acabado do lado, cheio de queimada. Mas o que está acontecendo? Nós estamos lá, fluindo. Mesmo você acreditando que não está fluindo. Mesmo que o silêncio toma conta de você o tempo todo. Você está fluindo algo. E esse fluir não vem de você. Infelizmente. Não vem de você. Vem de Jesus. Porque nós não somos nada. Nós somos pecadores. Tão pecadores escassos da graça. Mas Jesus teve graça naquela mulher. Ele chegou, desviou do caminho dele, foi passar por Samaria, um lugar que ele podia bem ir pelo outro caminho. Passou por aquele lugar e deu graça para aquela mulher. E Ele passa sobre as nossas vidas e derrama graça sobre nós. Graça, como estava escrito na camiseta do Felipe e da Sara. Graça para se relacionar. E isso não é simplesmente para eles, é para todos nós. É graça. Simplesmente ela que nos sustenta neste mundo. Mesmo que o mundo piore, como vai piorar? Não tem para onde a gente correr. Como o pastor mesmo chegou à conclusão, a pandemia veio para mostrar que a igreja não está tão preparada, que talvez a igreja está igual a samaritana, esperando o Messias. Quando o Messias chegou na frente dela, ela ainda contou toda a vida dela e ainda precisou dele falar: eu sou o Messias. Então nós precisamos de quê? De graça. Graça para aguentar tudo aquilo que vier. Graça para, se a gente estiver desfalecendo, desfaleça. Não tem nada de errado em desfalecer. Mas vamos ter graça para continuar cumprindo a missão que o Senhor nos deu. Amém? É isso, irmãos. Se coloque de pé. Eu só quero ler mais um versículo. Que está em 2 Coríntios, capítulo 3, 16.
Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é rasgado. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Mas todos nós, que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado, refletindo a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, de glória em glória, na mesma imagem que vem do Senhor, que é Espírito. Outra coisa que o Senhor também vem para nos lembrar. Para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Amém? Que nós não possamos voltar para o lugar onde o Senhor nos tirou. Que nós possamos continuar cumprindo a nossa missão, como igreja, como cristãos, como filhos. Tantas vezes a gente já ouviu desse altar, que nós somos livres. Livres não para viver a sua vontade, mas livres para viver a vontade de Cristo. Mesmo sendo difícil para se submeter, mas Ele nos dá a graça para compreender e aceitar ela. Amém? Feche os seus olhos e vamos abrir o nosso coração. Já que agora nós já estamos conscientes de que através da fala, a cura, tem a liberdade de estar na casa daquele que pode curar todas as suas feridas. Espírito Santo de Deus, obrigada, Jesus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor que vem sobre nós e a Tua graça que nos alcança todos os dias, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas iniquidades. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nós negamos em olhar para Ti e tentamos olhar para o lado onde nada irá nos dar, Senhor, e nada irá nos tirar. Esteja, Espírito Santo de Deus, ministrando, Senhor, sobre as nossas vidas. Ministra, Senhor, sobre a Tua igreja, a Tua verdade, Pai. A verdade, Senhor, que liberta, porque o Senhor é a verdade. O Senhor deixou tudo, Senhor, e veio nessa terra para nos dar liberdade, para nos dizer qual é a Tua verdade, para nos dizer quem somos, Pai. E não nos deixe esquecer quem somos, e não nos deixe, Senhor, voltar, Senhor, a uma escravidão. Não nos deixe, Senhor amado, nos submeter, Senhor, aquilo que o inimigo vem tentando nos mascarar, Jesus. Que toda, Senhor, falsidade, que toda ilusão, que toda fantasia, Senhor, que o inimigo estiver plantando em cada mente, Senhor, seja repreendida em nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor, nos movimentar, Senhor, não em mentiras e nem em ilusões, Pai, mas na Tua verdade, Pai. Que nós possamos ser como aquela mulher, Senhor, que após descobrir toda a verdade, Senhor, sobre o Senhor, que nós possamos deixar o nosso cântaro, Senhor, e ir, Senhor, em direção à cidade, Pai. E, Senhor, em direção à cidade, fazer, Senhor, como está escrito na Tua palavra, refletindo, Senhor, de glória em glória a Tua verdade, Pai. Que mesmo, Senhor, que os nossos corações estiver feridos, mesmo, Senhor amado, quando estivermos, Senhor, passando por dificuldades, possamos nos lembrar de quem somos em Cristo, Pai. Não quem somos em nós mesmos, mas quem somos no Senhor, Pai. Que o Senhor possa trazer, Senhor, a memória, Senhor, quem é, Senhor, cada um, Pai. Aqueles que estão distantes, aqueles, Pai amado, que por um momento esqueceram quem o Senhor é na vida deles. Traga a memória deles, Pai. Traga, Senhor, a memória da Tua igreja, Senhor. Quem estamos esperando e para onde estamos indo e o que viemos fazer aqui, Jesus. Em nome de Jesus, que nós possamos ser a igreja, Senhor, que cumpra a missão que foi proposta, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.